Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vamos? Eu só abri essa live para fazer uma nota bastante rápida. Eu estou aqui hoje bastante ocupado com um parecer que eu tenho que terminar, porque eu vi aí no Instagram uma decisão contra o Uber, determinando uma multa XPTO de R$ 1 bilhão. O bom da gente ficar velho e ter alguma leitura jurídica, bom dia, Adriano, é que a gente percebe que essas decisões de multa de 1 bilhão contra o Uber são decisões que têm dois objetivos. Uma promoção pessoal do magistrado, porque evidentemente o juiz que decide isso entra para a mídia. Se ele desse uma decisão ponderada, lógica e técnica, ele não virava notícia. Então são 5 minutos de fama, mais 2 de comerciais, como dizem os titãs. Portanto, 1 bilhão contra a Uber é motivo apenas de promoção pessoal do magistrado. E depois, evidentemente, há um senso de ridículo na decisão que demonstra a pouca... Eu diria que o magistrado não tem que ter só conhecimento jurídico, ele tem que ter sensibilidade. Tomou uma decisão absolutamente descabida, eu diria até uma decisão midiática boba, sabe? Ingênua. E, se eu não estou engano, até já há decisão do TST sobre a questão do Uber, ou já há uma certa consolidação dos tribunais. Essa decisão do Uber demonstra como, infelizmente, nem todos os que são aprovados em concurso são vocacionados para a magistratura. É claro que eu tenho um enorme respeito pela magistratura, ao contrário do que muitos falam. Eu acho que os juízes têm uma preparação fabulosa, são grandes profissionais da área e ajudam muito a evolução do direito. Mas a decisão do Uber de R$ 1 bilhão, ela beira o risível. Eu diria para vocês que ela é, no mínimo, triste para uma magistratura que é, em regra, séria, mas que tem magistrados que, em regra, não são sérios. São poucos, é a minoria, mas não são sérios. Um abraço a todos e todas. Esqueçam 1 bilhão do Uber. Vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a cuidar dos nossos processos. Que essa decisão do Uber é simplesmente ridícula. Um abraço, amigos, e um abraço, amigas. Amigos, minhas amigas, boa tarde. Eu recebi um comentário de um seguidor aqui da internet que eu queria fazer uma nota para vocês. Ele disse assim: nossa, uma edição de 95 páginas. Você demorou 2 minutos para comentar, Simão, sendo que a questão é tormentosa. A questão é tormentosa para quem não conhece direito. Vamos de novo focar. Não existe dano moral coletivo em favor de pessoas que contratam com a Uber. Se existisse, seriam com os consumidores decorrentes da Uber, mas não com os motoristas. Então, assim, quando um juiz se preocupa em escrever 95 páginas, é porque efetivamente ou ele sabe pouco, ou ele precisa convencer do que ele não tem condição de convencer. Eu vou repetir. Uma série de 95 páginas para dizer que a Uber responde por dano moral coletivo é uma teratologia no sistema jurídico brasileiro. Em 5 ele podia dizer: não há dano moral coletivo na situação concreta e acabar com o processo, tá? Então, eu não vou ler 95 páginas para me convencer que há dano moral coletivo quando a categoria está usada de maneira equivocada. Fica a dica, senhores: quem escreve muito é porque muito pouco sabe ou porque não tem razão. Hoje o mundo é da singeleza e da simplicidade. Escreve muito para convencer o outro de algo que certamente está errado. Valeu? Um grande abraço para vocês. Amigas, vamos aproveitar nesse domingo à noite, 10 horas, para fazer a última nota sobre a famosa sentença da destruição da empresa Uber em São Paulo e no Brasil, pelo juiz que se tornou famoso pelo show do bilhão. O juiz que entendeu equivocadamente e sem técnica jurídica alguma, por uma distorção de categoria jurídica, que havia um dano moral coletivo, e a coletividade seria a empresa, os motoristas que dirigem carro da empresa Uber. Quando Antípatro de Sidon resolveu elencar as 7 maravilhas do mundo antigo, Farol de Alexandria, a Pirâmide de Quéops, os Jardins Suspensos da Babilônia, o famoso Colosso de Rhodes, a estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo que Antípatro de Sidon citou foi o famoso Templo de Diana, ou Artemis para os gregos, na cidade de Éfeso.
um projeto do grande arquiteto Fídias. E daí, esse templo de Atenas esse templo de Diana em Éfeso, Artemis, foi destruído por um sujeito que tinha por desculpa, ou por motivo, ou por mote, entrar para a história. Então ele destruiu uma das 7 maravilhas do mundo antigo para poder entrar para a história. O que o juiz faz nessa sentença ridiculamente ridícula com relação ao Uber, quando ele decide condenar o Uber em 1 bilhão de danos morais coletivos, é a destruição do templo de Diana em Éfeso. É entrar para a história por meio da destruição. O brasileiro tem muita dificuldade em construção de institutos, de categorias, em realizações. O brasileiro tem muita dificuldade em conseguir fazer coisas produtivas. Obrigado, Alessandro, dá um abraço para o Toscano. E nos tempos atuais, em que todos nós temos que entrar para a história de alguma maneira, alguns entram para a história pelo bem, outros pelo mal. E sabe o que aconteceu com esse sujeito que queimou e destruiu o templo de Diana em Éfeso? Os gregos combinaram apagar o seu nome da história. Então criaram um nome falso para ele e o seu nome real nunca entrou para a história. Eu diria para vocês, meus amigos e minhas amigas, que a ideia do juiz de destruir a empresa Uber, porque se não quisesse destruir, jamais daria 1 bilhão de dano moral coletivo, ou seja, uma multa estapafúrdia, puramente para promoção do magistrado, para o magistrado virar notícia, ele quer entrar para a história como o juiz que destruiu a Uber no Brasil. É uma coisa triste, porque, na verdade, a grande maioria dos juízes e juízas do Brasil são ultra preparados, são low profile, dão suas decisões com bastante seriedade, cuidado e carinho técnico. Mas há um ou outro que se encantam pelo próprio cargo. Então eles poderiam tacar fogo no templo de Diana em Éfeso ou dar uma sentença, uma decisão absolutamente ridícula. Seria bom que o juiz não entrasse para a posteridade com isso, aliás, porque não vai entrar, isso vai ser reformado, evidentemente. Ele vai passar para a história como o juiz que sabia pouco e quis aparecer muito. A minha avó costumava dizer, quando a gente queria aparecer muito, para pendurar uma melancia no pescoço e sair na rua. A sentença da Uber, desse 1 bilhão de dano moral, é claramente uma melancia grande que o juiz pendurou no próprio pescoço. Provavelmente um descendente desse sujeito que queimou uma das maravilhas do mundo antigo, que Antípatro de Sidom assim nomeou, que era o templo de Diana em Éfeso. Éfeso hoje faz parte da Turquia, naquele tempo fazia parte da Magna Grécia. Meus amigos e minhas amigas, resistam, falem não, não tenham medo, não tenham coragem de ridicularizar as pessoas que erram e que dão decisões absurdas. Alguém precisa falar não. O mundo de hoje é um mundo de muita condescendência com quem não merece condescendência. Antípatro de Sidom nomeou as 7 maravilhas do mundo antigo. Alguém quis queimar o templo de Diana para virar famoso. O show do bilhão é isso. Um juiz querendo fama por meio de uma decisão ridiculamente ridícula. Anotem isso, senhores. O direito não comporta esse tipo de atitude. Parabéns aos magistrados e magistradas que me escreveram aqui inbox criticando essa vontade do juiz de aparecer a qualquer custo por meio de uma decisão ridícula. E se ridícula não fosse, jamais o valor seria de 1 bilhão de reais. Eu acho que o juiz realmente não sabe sequer o que é 1 bilhão de reais. Senhores e senhoras, resistamos à mediocridade. Resistamos aos tempos perversos que nós vivemos, tá? Estamos juntos e sem medo de falar a verdade. É meu último vídeo sobre o juiz que quis queimar o templo de Diana em Éfeso e destruir a Uber no Brasil. Um grande abraço a todos e todas e não tenham medo de falar que a decisão é ridícula, tá certo? Porque a categoria é mal utilizada, o juiz não sabe o que é dano moral coletivo, não leu o direito civil bem lido, e se quisesse aplicar
1 bilhão é exclusivamente uma decisão global. Global no sentido de ir para a Rede Globo, tá bom? Um abraço a todos e todas, uma ótima noite e até uma próxima, se Deus quiser.